Ela era cega, coxa, foi desprezada por todos, mas tornou-se uma grande santa, fez milagres e seu corpo está intacto até hoje. É assim que nós começamos essa semana comentando essa grande santa. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Uma das mostras mais incríveis da veracidade da fé católica, apostólica e romana são os milagres que ocorrem com os santos. E uma coisa especialmente que é assim, que são os corpos incorruptos de vários dos santos. Ou seja, aqueles corpos que sem nenhum produto, sem nenhuma forma de uma técnica de preservação, de mumificação, se preservam, não se decompõem por um milagre pelo qual Deus mostra a veracidade da nossa santa fé católica. É um dos vários milagres por onde ele demonstra isso. Não é? E a gente vai ver hoje, nós vamos conversar hoje sobre uma santa que não é tão conhecida e que o corpo dela está intacto até hoje. Só que é um caso especial porque ela nasceu cega, coxa, uma perna maior do que a outra, e foi desprezada pelos pais, depois foi desprezada até por uma ordem religiosa, mas tornou-se uma grande santa e seu corpo está intacto até hoje. Nós vamos ver alguns dos milagres dela, um pouco da vida dela, e eu apenas, antes de começar isso, eu lembro que nesta semana, na sexta-feira, será celebrada uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que tiverem se inscrito no canal nesta semana, ou a quem já tiver inscrito, tiver compartilhado um vídeo. Por que nós fazemos isso? Porque este canal, né, e toda a obra que está por detrás dele é uma obra de apostolado. E o bem é expansivo. Quando a gente recebe algo de bom, nós procuramos naturalmente expandir isso, divulgar isso. E aqueles que se inscrevem, que compartilham os vídeos, fazem esse papel e por isso, em agradecimento e como um incentivo, nós também mandamos celebrar uma missa e eles estão incluídos. Sobretudo aqueles que são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, o número de Apóstolos dos Santos Anjos vai crescendo e para saber como se tornar um, vai por favor no primeiro link, na descrição do vídeo, não nos comentários, e no segundo link para colocar suas intenções para a missa desta semana. A missa é um dos maiores presentes que nós podemos dar a alguém. Você pode colocar as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, suas intenções especiais, sobretudo pedir pelo Brasil nessa circunstância tão complexa em que ele se encontra. Mas o nome dela era Margarida. É a beata, aliás, já foi canonizada recentemente, Santa Margarida da Città de Castello, na Itália, perto de Florença. E ela nasceu, olha, há quase 800 anos. Ela nasceu em 1287. E como é que foi a história dela? Ela é considerada padroeira dos que são desprezados. Por quê? Nós vamos ver aqui. Eu estou aqui com um documento de um site que fala das heroínas da cristandade, né? E com outras pesquisas que eu fiz, que têm alguns detalhes interessantes. E nós vamos então conversar um pouco da história dela, da perseguição, no fundo, que ela sofreu e alguns milagres que ela fez. Eu vou mostrar algumas fotos, inclusive a foto do corpo incorrupto dela, mais para o final do vídeo. Então, seus pais, eles estavam esperando com alegria o nascimento de um herdeiro, né? Eram pais de uma certa nobreza, mas eles, mundanos, estavam simplesmente querendo um filho para que continuasse o nome da família. Embora seja legítimo, eles queriam mais por uma razão simplesmente por uma razão mundana. Então, cheio de sonhos, já preparando um projeto para o herdeiro, etc. Então, ordenaram uma grande festa, mas a decepção deles foi grande demais, porque quando perceberam que não era filho, era uma filha, e ela nasceu cega, corcunda, com uma perna mais curta do que a outra. E uma criança bem feinha. Então, eles tiveram tal choque que entregaram a criança, não queriam olhar para a criança, entregaram a criança para uma criada de confiança, né, para até amamentá-la né, enfim, alimentá-la e tudo mais. Bom, e ela ficou ali naquele castelo, só que os pais não tinham tal choque, nem queriam vê-la. E assim ela chegou aos 6 anos. Quando ela fez 6 anos, teve uma circunstância, chegaram visitas
ali no local, e uma das visitas a viu e começou a comentar. E aí o pai ficou mundano, no caso dele, e ficou apavorado e que soubesse, né, e que corresse pela região que ele tinha uma filha daquele jeito. Ele então mandou que a filha fosse, mandou que levassem a filha para ficar reclusa perto de uma igreja. Só que era uma menina muito inteligente e o capelão que dava os sacramentos para ela e que ensinou o evangelho para ela começou a formá-la nas virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive da resignação, e ela começou a crescer em virtude, em conhecimento. Ela facilmente memorizou os salmos e outros versículos da Escritura, e ele mesmo, esse padre, talhou na madeira uma bengala para tornar mais fácil sua locomoção, e ela logo aprendeu a orientar-se pelo castelo, nunca se aproximando do quarto dos pais que não queriam encontrá-la. Quando ela tinha 6 anos de idade, então, como eu disse, foi para esse outro lugar, e em determinado momento os pais decidiram, não, vamos levá-la para o túmulo de um frei Tiago, na igreja de São Francisco, em Città de Castello, um franciscano que tinha morrido em odor de santidade, pedindo que esse frade a curasse por um milagre, né, pedindo a intercessão dele. Acontece que eles foram lá, passou o tempo que eles ficaram lá e a filha não foi curada. O que eles fizeram? Abandonaram ali, ou seja, pela terceira vez. A abandonaram, dessa vez completamente. Ela cega, coxa e e corcunda, né? Sem saber o que ela ia fazer. Então ela acabou ali se virando, se encontrou com alguns mendigos e os mendigos ficaram com pena dela. Após um curto período de tempo, eu leio aqui o relato, Margarida encontrou uma recepção calorosa nas famílias da cidade que a hospedavam alternadamente, admirando sua bondade, sua serenidade, sua paciência inalterável. Imagina ficar paciente e sereno nessa circunstância. Com a oração contínua, ela recompensava seus benfeitores e com a obtenção de apoio material e moral às suas famílias. Então veja, ela que estava naquela extrema pobreza, naquilo que ela podia, ela ainda recompensava quem a tinha ajudado. Com cerca de 20 anos, ela foi para um mosteiro e ela, muito contente de poder servir ali, começou a seguir a observância da regra dessa ordem, que os registros sumiram, né, que ordem que era essa, e ela foi para essa ordem, só que ela era tão observante, e apesar de ser cega, ela observava o silêncio com muito rigor dessa ordem religiosa. E as freiras que estavam entrando em decadência na observância da ordem começaram a provocá-la para que ele deixasse de ser tão observante. Ela manteve firme a regra da ordem e as outras então viram nela um peso de consciência para elas que estavam decaindo e jogaram ela fora. Pela 4ª vez ela foi desprezada. Foi então que ela conheceu na Igreja da Caridade, dirigida por frades dominicanos, as Mantelate, eram membros da ordem terceira de São Domingos, portanto não eram padres nem freiras, mas que usavam o hábito da ordem. Então ela começou, encontrou vários que eram assim também, e começou a transmitir o grande ideal de se sacrificar por Deus, a oração e a penitência. Apesar de seus infortúnios físicos, praticava um intenso apostolado de misericórdia junto aos doentes e moribundos. Veja que incrível! Ela naquela situação, ao invés de ficar, ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu sou rejeitada, além do que sou cega. Não, ela não pensava em si, ia nos doentes e moribundos, aliviava os corações aflitos com uma boa conversa que a todos reconduzia ao amor de Deus. E aí veja alguns milagres. Claros sinais sobrenaturais revelavam que Margarida estava muito próxima do coração de Deus e que o amava com um amor sempre mais puro e profundo. Depois nós vamos ver o que aconteceu com o corpo dela 200 anos depois que ela tinha morrido. 2 vezes ela previu o futuro, suas profecias se cumpriram, obteve a cura milagrosa de uma jovem, apagou o incêndio jogando seu manto contra chamas. Também, com o toque de sua mão, curou o olho doente de uma irmã. Veja que maravilha, né? Ela, cega, não teve um milagre para si, não fez um milagre para si, nem consta que ela tenha pedido, mas curou o olho doente de uma irmã.
Depois desses fatos, ela se tornou muito conhecida, né, na região, muita gente ia até ela e ela curou muita gente. Durante suas orações intensas, tinha êxtases profundos, especialmente se estava na presença de grandes misérias e sofrimentos. Incrível, né? E uma das coisas que ela fazia é tentar converter os prisioneiros, os bandidos. E uma vez ela foi para a prisão da região e começou a tentar converter o bandido. Então a gente imagina uma irmã, uma moça da ordem terceira, né, nem era irmã, estava ali, cega, com o cajado ali, pequenininha, vai na cadeia e o bandido olhando para aquela cena. E ela falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a doutrina católica, e o bandido rindo dela. E ela começou a rezar, então, vindo que o discurso dela não convencia, e de repente ela começa a levitar dentro da prisão. E um fenômeno místico extraordinário, o bandido olha para aquilo, cai de joelhos e pede conversão, pede para ser batizado e tudo mais. Então veja que situação incrível. Ela faleceu em 1320, no segundo domingo de Páscoa, com a idade de 33 anos. Veja, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, nosso Senhor também morreu com 33 anos, morreu na cruz. A ordem dominicana, veja, ela tinha sido já desprezada 4 vezes. A ordem dominicana deu os primeiros passos para a causa de beatificação, né, para que ela então entrasse no processo para ser beatificada e depois canonizada, declarada santa pela Igreja. Mas por várias razões o processo não prosperou. Em 9 de junho de 1558, mais de 200 anos depois, o bispo autorizou a transferência dos seus despojos, né, dos seus restos mortais, para um novo caixão. Então foi feita a exumação na presença de várias testemunhas oficiais. Eu estou lendo um relato aqui. Quando o caixão foi aberto, todos ficaram repletos de reverência. A vestimenta estava coberta de poeira, mas o corpo de Margarida foi encontrado preservado, flácido e flexível. Ela tinha os braços cruzados sobre o corpo. Eu vou mostrar algumas fotos daqui a pouco. Ao abrirem uma das laterais do caixão, o braço direito, ficando sem apoio, deslizou espontaneamente para fora e com facilidade foi recolocado sobre o corpo. Ou seja, não só estava incorrupto, intacto, mas estava flexível. Né? O que, pouco tempo depois da morte, isso já não acontece. Ao examinarem o corpo, os médicos se certificaram que não se havia usado nenhuma técnica artificial, nem havia nenhuma causa natural de conservação. O corpo foi colocado em exposição pública, muitos milagres aconteceram, os quais, após conscienciosa análise, foram reconhecidos pela Igreja e aprovados para beatificação. Mas não para por aí. No corpo, o comentário aqui é interessante desse artigo, o corpo de Margarida, deformado em vida, permanece perfeitamente intacto após sua morte. É uma glorificação. Mas tem mais. No coração da pequena cega, eles fizeram estudos então no corpo, o coração, portanto também intacto, foi encontrado um fenômeno de estigmatização. 3 pequenas bolas que carregam as imagens da Sagrada Família. Essa descoberta lembrou o grande amor de Margarida pelo Verbo encarnado, por Nossa Senhora e por São José, dos quais ela sempre falava com enlevo, e as palavras que muitas vezes tinha pronunciado. Ah, se vocês soubessem o tesouro que eu tenho em meu coração, vocês se maravilhariam. Veja que incrível, ela sabia que tinha esse fenômeno místico. Eu vou mostrar aqui algumas fotos de primeiro a iconografia mostrando ela, né, algumas imagens, depois a foto do corpo incorrupto dela. Veja aí, Santa Margarida de Castelo. Aqui, então, a representação dela curando o olho de uma moça. Aqui, então, uma imagem dela cega, né? Uma escultura dela. Aqui outra, aqui essa daqui está mais fidedigna, porque ela era assim, ela era bem pequena e era cega e tinha esse problema nas pernas. Aqui está a igreja e aí embaixo é um corpo, não é uma imagem não é uma escultura. É o corpo incorrupto dela, vou colocar aqui aproximado. Veja, quase 800 anos e o corpo dela está intacto.
o corpo dela está intacto. Veja, esta é a foto do corpo de Santa Margarida, que está hoje, se alguém quiser ir para Città de Castello, vai encontrar este corpo incorrupto. Veja que maravilha é como que Deus a exaltou e durante séculos se saberá e se verá o que Deus fez a ela. E na iconografia, ela é apresentada segurando o coração por causa dessa descoberta feita em 1560, por volta de 1560. Por isso que muitas imagens dela, como essa que eu estou colocando, tem um coração com 3 círculos. E a gente vê isso, então, que maravilha da Santa Igreja. Não se esqueça de inscrever-se, de compartilhar, para fazer apostolado. Nos vemos amanhã.